A manhã de segunda-feira em São Paulo parecia um vendaval. Filas de carros se espremiam na Avenida Paulista, o som das buzinas se misturando ao chuvisco que caía sobre os vidros dos arranha-céus. Isabela Monteiro entrou apressada no saguão da Costa Tower, o salto batendo rápido no piso de mármore polido. Ela vestia um vestido lápis azul marinho, segurando nos braços um grosso maço de documentos, enquanto a outra mão protegia cuidadosamente um copo de café preto fumegante. O elevador a levou até o 300º andar, escritório de Rafael Costa, CEO do grupo de moda de luxo Costa e Carvalho. A sala de reuniões estava iluminada com homens de terno e mulheres de tailleur sentados eretos. No telão, os slides da apresentação ainda estavam abertos. Isabela acabara de colocar os documentos sobre a mesa quando a voz de Rafael ecoou, grave e clara, mas fria como uma lâmina. Isabela, Marketing Strategy, não se pronuncia assim. Todos na sala viraram-se discretamente para olhar. Isabela sentiu o rosto queimar, mas mordeu os lábios e apenas assentiu. A reunião prosseguiu, mas cada palavra dele cortava dentro dela como agulhas geladas. No horário de almoço, Isabela levou café para a sala do CEO. Rafael estava sentado diante da mesa de Nogueira, os olhos ainda fixos na tela do laptop. Sem erguer o olhar, disse: "Atrasei para a reunião com os italianos por causa de um erro no seu relatório." Isabela colocou o café sobre a mesa, os dedos tremendo levemente. Uma centelha acendeu dentro dela, mistura de raiva e desafio. "Desculpe", disse ela, mas quando ele estendeu a mão para pegar o copo, ela o inclinou levemente. O café preto e quente se espalhou pela mesa, manchando o terno italiano cinza claro. O aroma do café se misturou ao cheiro de madeira e a algo mais. Um silêncio espesso. Rafael se levantou de súbito, mas não gritou como ela imaginava. Ele a encarava lentamente, o olhar frio, porém com algo de calculista. "Interessante", murmurou o canto da boca, se erguendo antes de contornar a mesa e bloquear a saída. Isabela ergueu o queixo. "Eu me demito." Um breve silêncio. Então Rafael se inclinou, falando baixo o suficiente para só ela ouvir. "Nunca deixaria você ir assim." Ela não teve tempo de entender completamente, pois ele já havia se virado como se acabasse de bolar um plano. E Isabela percebeu que aquilo era apenas o início de um jogo que ela jamais imaginara jogar. Isabela voltou à sua mesa de trabalho, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada e inquieta. Ela começou a colocar seus pertences pessoais na bolsa. Uma velha caneta tinteiro, uma moldura com a foto da família, um caderno de anotações com a lombada gasta. O som suave das gavetas, se fechando, ecoava no silêncio do escritório. A porta se abriu. Rafael entrou agora vestindo um novo terno, azul marinho impecável em cada botão. Mas desta vez o olhar dele não era apenas frio. Havia algo mais profundo, mais pesado. Algo que ela não conseguia decifrar. Ele caminhou até a mesa e parou bem diante dela. "Guarda isso", disse ele com voz grave e firme. Isabela estendeu a carta de demissão, mas Rafael não a pegou. Em vez disso, ele segurou a mão dela com força. "Nunca deixaria você ir assim." A frase ficou suspensa no ar, usando tanto como uma ordem quanto como uma confissão vaga. Antes que ela pudesse responder, Rafael arrancou a carta de suas mãos, rasgou ao meio e deixou os pedaços caírem sobre a mesa. "Você não vai sair. Eu já decidi", disse Isabela lentamente, mantendo o olhar firme. Rafael inclinou-se levemente, a voz carregando um desafio. "E se eu dobrar seu salário?" Ela soltou uma risada seca. "Não é sobre dinheiro. É sobre dignidade." Um silêncio pesado se instalou. O canto da boca dele se ergueu, mas não num sorriso caloroso. "Vamos fazer diferente." "Diferente como?" "Uma semana. Trabalhe diretamente comigo, sem fugir, sem pedir para sair. Se conseguir, eu mesmo escreverei sua carta de recomendação. Você sairá pela porta da frente com todas as portas abertas."
Isabela o encarou longamente. Ela sabia que aquilo não era apenas trabalho, era um jogo de poder. Mas uma parte dela queria aceitar, queria mostrar a ele que não se deixaria dobrar. Está bem, uma semana. Rafael assentiu levemente, sem desviar os olhos, como se já tivesse planejado cada passo seguinte. Ao sair, a porta se fechou suavemente, mas para Isabela parecia selar uma semana de provações que poderia mudar tudo. Às 6 da manhã, o toque insistente do celular sobre o criado mudo fez Isabela despertar sobressaltada. Na tela aparecia claramente o nome de Rafael Vieira. Ela hesitou por alguns segundos antes de atender. Reunião às 7. Sala da diretoria. Disse ele curto e frio como aço. Sem bom dia, sem explicações. Sem tempo para tomar café. Isabela entrou no saguão do Vieira Group, a torre de vidro reluzente no coração de São Paulo. Seus saltos batiam firmes no piso de mármore, ecoando no silêncio da manhã. A sala da diretoria era ampla e iluminada, com um grande monitor exibindo gráficos financeiros complexos. Rafael estava de pé, junto à mesa de reuniões, o paletó pendurado na cadeira, folheando rapidamente páginas de documentos. Você tem 2 horas para priorizar esses dados e preparar um relatório final. Quero enviar aos acionistas ao meio-dia. Sem uma palavra de incentivo, ele virou-se e continuou trabalhando. Isabela sentou-se, abriu o laptop. O som das teclas misturava-se ao das páginas sendo viradas. Ela percebia o olhar dele cruzando o seu de vez em quando. Não para ajudar, mas para medir em que momento ela cederia. Quando o relógio marcou 9 horas, Isabela entregou a primeira versão do relatório. Ele lançou um olhar rápido e colocou-o sobre a mesa. Reveja a parte de projeções financeiras. A manhã inteira foi uma sequência de solicitações, cada uma desafiando sua velocidade e concentração. Ao anoitecer, quando ela pensou que poderia ir para casa, Rafael apareceu à porta. Vista algo formal. Temos um jantar de negócios às 8. Preciso de uma assistente que fale inglês fluentemente. 1 hora depois, estavam no sedã preto, as luzes de São Paulo passando rápido pela janela. O restaurante era sofisticado, iluminado por um dourado acolhedor e pelo som suave de taças tilintando. Rafael havia se transformado. De chefe frio tornou-se um homem cortês confiante, usando o sorriso e o olhar como peças de um jogo comercial. Isabela observava em silêncio, percebendo que aquele sorriso não era para ela, mas para a negociação. No caminho de volta à cidade, estava mergulhada em luzes. Rafael disse: Você se saiu bem. E você sabe ser outra pessoa quando quer, respondeu ela, olhando para a rua. Ele a fitou de relance, o canto da boca se erguendo. No meu mundo, respeito se conquista ou se impõe. No meu respeito, só existe quando é genuíno. O silêncio ficou denso. Quando o carro parou diante de seu prédio, Rafael falou baixo, quase como um aviso. Esse foi só o primeiro dia. Amanhã será mais difícil. Isabela fechou a porta do carro, mas o coração batia rápido. Ela não sabia se aquilo era uma ameaça ou uma promessa. Na manhã do segundo dia do acordo, o céu de São Paulo estava pesado e cinza, com uma garoa fina, envolvendo os arranha-céus de vidro. A fachada do Vieira Group refletia a luz opaca, deixando toda a cena ainda mais fria. Ao atravessar o saguão, Isabela percebeu olhares curiosos. Alguns com ironia, outros como se aguardassem a próxima explosão depois do famoso episódio do café. Rafael já estava em seu escritório, mas diferente do dia anterior, não havia sobre a mesa dela uma pilha enorme de pastas ou pedidos impossíveis. Em vez disso, ele pediu que ela o acompanhasse em 2 reuniões importantes. Pela primeira vez, Rafael perguntou a opinião dela antes de decidir. Sua voz ainda era firme e fria, mas em alguns momentos o olhar dele parecia desacelerar quando ouvia suas análises. No meio da manhã, enquanto esperavam o elevador, Pedro,
do departamento financeiro, estava ao lado dela e comentou baixinho: ele não era assim. Isabela Franz a testa. Como assim? Pedro deu de ombros. A mãe dele morreu quando ele tinha uns 15 anos. Desde então, fechou todas as portas. A porta do elevador abriu. Pedro entrou e foi embora, deixando Isabela com aquela informação pairando na mente. No fim do dia, ela encontrou uma pasta marcada como confidencial, esquecida na sala de descanso do último andar. Ao levá-la de volta à porta do escritório de Rafael, estava entreaberta e a voz dele soava diferente, sem a frieza habitual. Não, pai, já disse que não vou. Não importa quem esteja lá. Não tenho nada para conversar sobre ela. Isabela parou depois, bateu levemente à porta. Rafael se virou, mostrando uma surpresa breve e uma fragilidade quase imperceptível, antes de recolocar a expressão de sempre. Está perdida. A voz dele voltou ao tom normal. Você esqueceu isso. Ela disse, entregando a pasta. Ele a pegou, evitando tocar na mão dela, e assentiu. Obrigado. Pode voltar ao trabalho. E... Isabela, não repita o que ouviu. Não foi uma ordem. Foi um pedido. E isso fez o coração dela bater mais rápido do que qualquer confronto de poder anterior. Na manhã do 5º dia do acordo, São Paulo estava coberta por nuvens cinzentas e a umidade se acumulava nos vidros dos prédios altos. O ar pesado anunciava que uma forte chuva estava por vir. Às 10 da manhã, um e-mail urgente de um parceiro internacional caiu sobre todos os diretores. Um contrato no valor de milhões de dólares precisava ser praticamente todo revisado, e o prazo final era antes da meia-noite. O clima no Vieira Group mudou imediatamente. Funcionários corriam pelos corredores, telefones tocavam sem parar, o som dos teclados era incessante. No meio do caos, Rafael olhou diretamente para Isabela. Fica comigo até o fim. A frase não permitia recusa. Durante toda a tarde, os dois foram o centro de um furacão: gráficos, planilhas, traduções de contrato, trocas de frases curtas e precisas. Do lado de fora, a chuva começou a cair, cada gota, deixando um rastro brilhante no vidro. Perto das 11 da noite, o último arquivo foi enviado. A sala ficou estranhamente silenciosa, restando apenas o som da chuva batendo na janela. Rafael fechou o laptop e a observou por alguns segundos. Vou te levar para casa. Não precisa. Eu pego um táxi. Não é seguro a essa hora, disse ele sem deixar espaço para discussão. O sedã preto cortava as ruas molhadas. O som do limpador de para-brisa parecia acompanhar o ritmo acelerado do coração dela. De repente, faróis intensos iluminam a estrada. Um carro vinha na contramão rápido demais. Num instante, Rafael girou o volante. Os pneus deslizam no asfalto molhado, emitindo um chiado agudo. Isabela sentiu a mão dele apertar a dela, não para confortar, mas como um reflexo instintivo. Quando o carro se estabilizou, ele não soltou. O aperto era firme e parecia não querer terminar. Só quando a respiração de ambos voltou ao normal é que ele afrouxou os dedos lentamente. Está tudo bem? Perguntou sem tirar os olhos da estrada. Sim, respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Na porta do prédio, Isabela desceu. Pelos vidros viu Rafael ainda sentado, metade do rosto mergulhada na sombra, os olhos acompanhando até que ela desaparecesse atrás da porta. Naquela noite, deitada na cama, ela não conseguia afastar da mente a sensação do peso e do calor daquela mão. E se perguntava se aquilo tinha sido apenas uma reação ao perigo ou algo mais profundo que ambos tentavam negar. Na tarde de sexta-feira, Rafael chamou Isabela à sua sala. Sem muitas explicações, apenas disse: prepare-se, vai me acompanhar numa apresentação para investidores. Às 18h, eles entraram no saguão do luxuoso Hotel Palácio Aurora, onde lustres de cristal brilhavam intensamente, refletindo no piso de mármore como um mar dourado. Isabela, em um vestido azul marinho simples mas elegante,
Estava ao lado de Rafael impecável, em um terno preto sob medida. O evento transcorria tranquilamente, até que uma voz conhecida e desagradável soou atrás dela. Isabela, não esperava te ver aqui. Ela se virou. Era Renato, seu ex-namorado. O mesmo sorriso arrogante e o olhar avalido. Agora entendo. Alguns cargos vêm com benefícios especiais, disse ele, lançando um olhar insinuante em direção a Rafael, que naquele momento conversava com 2 investidores japoneses. O sangue subiu ao rosto de Isabela, mas antes que pudesse responder, Rafael surgiu ao seu lado, como se tivesse sentido a tensão no ar. Algum problema? A voz baixa, firme e carregada de autoridade. Renato deu de ombros, fingindo indiferença. Nenhum. Só comentando que certas portas se abrem mais fácil, deixando a frase no ar, cheia de insinuações. Sem desviar os olhos de Renato, Rafael colocou a mão na cintura de Isabela, puxou-a para mais perto e a beijou. Não foi um beijo de cumprimento social. Foi firme, profundo, intencional, como uma marca, uma declaração. A sala inteira pareceu silenciar por alguns segundos. O som dos talheres e das conversas se perdeu no impacto daquele momento. Ao se afastar, Rafael manteve a mão na cintura dela, olhando friamente para Renato. Espero que agora esteja claro. Renato engoliu seco e recuou, a arrogância desapareceu. Rafael voltou aos investidores, retomando a conversa, como se nada tivesse acontecido, deixando Isabela com o coração acelerado e a mente em turbilhão. No caminho de volta, o silêncio no carro era denso, até que ela falou: "Você não precisava ter feito aquilo." "Precisava sim. Ele estava tentando te humilhar. E resolveu me usar para um espetáculo. Eu resolvi mostrar que ninguém mexe com quem está ao meu lado." A resposta fez o coração dela vacilar. Ao seu lado, ao lado dele, significava o quê? Ser apenas funcionária, ou algo mais. No final da tarde de segunda-feira, quando o escritório já estava quase vazio, Isabela parou diante da porta de madeira escura de Rafael. Respirou fundo e bateu de leve. "Entra." Lá dentro, Rafael estava sem o paletó, as mangas da camisa social arregaçadas até os cotovelos, encostado na beirada da mesa. A luz amarelada do abajur suaviza as linhas duras do seu rosto, apagando parte da frieza habitual. "Precisamos conversar", disse ela com a voz firme. "Sobre o quê?" ele perguntou, mas o olhar deixava claro que sabia a resposta. Isabela se aproximou. "Sobre o que aconteceu no evento. E sobre o que quis dizer quando me impediu de pedir demissão." Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se escolhesse cada palavra. Depois, deu alguns passos até que a distância entre eles quase desaparecesse. "Quando eu disse que nunca deixaria você sair assim, não foi só porque você é boa no que faz." A voz dele estava mais grave e levemente rouca. "Desde o primeiro dia vi algo em você que não vejo em mais ninguém. Coragem. Você me lembra alguém que perdi cedo demais. Minha mãe." A revelação a fez hesitar. Ele continuou devagar. "Ela não se curvava a ninguém, não importava o poder que tivessem. Quando ela se foi, tudo ficou mais frio. Eu fechei todas as portas. Então você chegou e começou a me enfrentar." Isabela engoliu em seco, sentindo o próprio coração acelerar. "E o beijo? Não foi só para calar aquele idiota, foi porque eu já não aguentava mais fingir." O silêncio que se seguiu parecia pesado demais para caber na sala. Ela desviou o olhar, tentando manter a compostura. "Eu preciso pensar." Rafael assentiu levemente, como se já esperasse essa resposta. Mas nos olhos dele passou algo entre a decepção e a esperança. "Pense o quanto precisar, mas eu não volto atrás no que disse." Ela deixou a sala e caminhou pelo corredor escuro, o coração em conflito. Agora tudo havia ultrapassado o limite de um jogo de poder, e a verdadeira questão era: ela teria coragem de abaixar a própria guarda para deixá-lo entrar?
O céu do Rio de Janeiro naquela manhã estava de um cinza opaco, o mar encoberto por uma fina camada de neblina. Dentro do prédio da Moura Enterprises, tudo seguia o ritmo habitual, mas para Isabela cada passo até o elevador parecia ter o peso dobrado. Rafael já estava na sala curvado sobre uma pilha de documentos e seu olhar só passou rapidamente por ela. Nenhuma palavra extra, nenhum gesto que denunciasse que aquele era o último dia do acordo de uma semana. A manhã inteira transcorreu com uma normalidade quase desconfortável. Reuniões, relatórios, trocas rápidas de informações, tudo frio e profissional. Mas por baixo dessa fachada, ambos sabiam hoje decidir tudo. Às 5 da tarde, Rafael a chamou. A porta se fechou atrás dela, e o silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio. Sobre a mesa havia uma pasta preta. Ele a abriu e tirou de dentro uma folha. Sua carta de recomendação. Disse num tom neutro. Você cumpriu o acordo. Pode ir quando quiser. Isabela se aproximou, olhou para o papel e lentamente o rasgou ao meio. O som seco do papel sendo partido ecoou no ar. Não preciso disso. O olhar de Rafael escureceu levemente. Então por que ficou até agora? Ela o encarou firme. Porque eu nunca teria coragem de ir embora agora. Naquele instante, a expressão dura de Rafael suavizou. Ele contornou a mesa, aproximou-se, e sua mão quente tocou de leve o rosto dela. Tem certeza? Absoluta. O beijo veio lento, profundo, sem barreiras. Do lado de fora, o vento do mar do rio entrava pela fresta da janela, fazendo a cortina se mover suavemente, como se toda a cidade testemunhasse aquele momento. Quando se afastaram, ele sorriu. Então acho que precisamos de um novo acordo. E qual seria? Ela perguntou. Um em que não somos mais chefe e secretária, mas parceiros. Pela primeira vez Isabela sorriu sem hesitação. As notícias sobre o relacionamento entre Rafael Moura e Isabela Ramos se espalharam rapidamente por toda a Moura Enterprises, mas, curiosamente, em vez de comentários maldosos, as pessoas a olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. A mulher que um dia teve a ousadia de derramar café no terno de grife do chefe, agora caminhava ao lado dele de cabeça erguida. No trabalho, Rafael continuava exigente, mas agora, sempre que seus olhos cruzaram com os dela, na sala de reuniões, já não era um olhar de avaliação, e sim de uma proteção silenciosa. Os desentendimentos ainda aconteciam, mas em vez de imposições, eles começavam a debater e a ouvir um ao outro como iguais. Fora da empresa, a vida deles seguia outro ritmo. Havia finais de semana em que cada um cuidava de seus próprios assuntos, mas todas as noites havia uma mensagem de boa noite e encontros inesperados que terminavam em jantares prolongados até tarde. A cobertura de Rafael, antes fria como uma sala de exposição, começou a ganhar traços dela, uma caneca de café esquecida sobre a mesa, o aroma de jasmim nos travesseiros, um romance em português deixado aberto no sofá. Certa noite eles estavam na varanda, o vento trazendo o sal do mar de Copacabana. A cidade do Rio brilhava abaixo deles, como um tapete de purpurina. Rafael passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para mais perto. Sabe, quando eu disse nunca, era para valer. Ainda bem que você não deixou. Ela sussurrou, apoiando a cabeça no ombro dele. Naquele momento, ambos entenderam a história deles. Já não era mais um acordo, mas um novo começo, construído devagar, porém sólido, como os primeiros tijolos de uma casa firme. Na tarde de sexta-feira, o sol dourado se espalhava por todo o Rio de Janeiro, iluminando intensamente pelas grandes janelas da Moura Enterprises. O clima na empresa estava muito mais leve do que nos meses anteriores. Rafael chamou Isabela para o último andar, um espaço normalmente reservado apenas para reuniões especiais. Quando a porta do elevador se abriu, ela encontrou a sala arrumada de forma incomum, uma pequena mesa no centro sobre ela, um envelope preto, 2 taças de cristal
e uma garrafa de espumante ainda com o frescor do gelo. Isabela se aproximou e abriu o envelope. Dentro havia um cartão escrito à mão. Nosso próximo desafio começa agora. Espero que você não tenha medo de mudanças. Tu tak tip theo của chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Hy vọng em không sợ thay đổi. O que é isso? Ela perguntou virando-se. Rafael estava ali sorrindo de leve e lhe entregou uma pequena chave prateada. Nosso espaço, um apartamento no litoral. Não para fugir, mas para termos um lugar só nosso longe das reuniões dos prazos e do barulho. Isabela olhou para a chave em silêncio por alguns segundos. Ela sabia que aquilo não era apenas um presente, mas um convite para entrar na parte mais profunda do mundo dele, um lugar onde ele raramente deixava alguém entrar. Então, vamos ter um endereço onde você não é o Sr. Moura e eu não sou a secretária. Exatamente, lá você é a mulher que eu escolhi. Ela sorriu aproximando-se, até que a distância entre eles fosse apenas um sopro. Desafio aceito. O beijo que eles compartilharam naquele momento não tinha plateia nem fronteiras, apenas confiança e a sensação de que finalmente tinham encontrado um território seguro um no outro. Do lado de fora, o sol se punha no mar, pintando o céu de laranja e vermelho intenso, como se marcasse o início de uma nova história, desta vez, sem prazo, sem cláusulas, apenas duas pessoas dispostas a enfrentar qualquer desafio juntas.